Vou colocar aqui para gravar. Bom, obrigada aí, gente, todo mundo que está aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa programação de abertura. Como a Amanda estava comentando, né, a gente ficou pensando muito sobre como a gente poderia promover o debate das juventudes sobre mudanças climáticas no Brasil, considerando que a gente tem um país de dimensões continentais e com realidades muito específicas, e que mesmo dentro de cada região a gente tem desafios muito diversos, mas a gente pensou que esse agrupamento regional faria sentido para esse momento inicial da nossa discussão, até porque a partir de agora, né, nos próximos dias de programação, a gente vai ter conversas mais nacionalizadas mesmo, né? Então a gente vai falar sobre um tema, uma perspectiva mais nacional. E essa é a oportunidade que a gente tem de falar de desafios específicos sobre cada região. A gente tinha um convidado para essa Breakout Room, que é o Marcelo Rocha, mas infelizmente ele não conseguiu participar. Não sei se até o final da nossa reunião ele apareça, talvez sim. Então eu vou aproveitar aqui e vou fazer a mediação também dessa Breakout Room. E aí eu peço só a paciência de vocês, porque eu estou com a relatoria e com a mediação, então eu vou fazer as perguntas e puxando com vocês, mas eu também vou fazendo as anotações do que a gente está discutindo, tá? E aqui, gente, aproveitando, né, a gente está num grupo menor, eu acho que eu, por exemplo, sou aquela pessoa que tem vergonha de falar nas reuniões, mas acho que quando a gente está num grupo menor, a gente se sente um pouco mais tranquilo, né, é um espaço um pouco mais seguro para fazer colocações, então convido todo mundo, assim, a participar dessa conversa. Se não quiser abrir câmera, não tem problema, se não quiser abrir microfone, pode falar no chat, a gente vai reunindo todas essas opiniões. E a ideia é que a gente faça realmente um bate-papo sobre a nossa região. Eu tenho algumas perguntas mediadoras aqui, norteadoras, para guiar a nossa conversa, mas é de uma forma bem simples assim mesmo, para a gente ir trocando uma ideia e falando sobre como a gente percebe as mudanças climáticas no nosso dia a dia. Acho que ninguém aqui é especialista, mas eu sei que todo mundo tem alguma experiência, mesmo que seja a sua própria vivência, né? Eu acho que isso é muito rico também. Então, todo mundo tem alguma coisinha para contribuir, com certeza. Beleza, gente, sobre a dinâmica dessa parte mais regional? Todo mundo ok? Beleza. Bom, a primeira pergunta, gente, é realmente para a gente falar um pouco desses exemplos práticos que a gente vê com relação à mudança climática no nosso território, né? Então, acho que até falando um pouco de região sudeste, eu acabei não me apresentando, mas eu sou de São Paulo, talvez dê para perceber pelo sotaque, enfim, pelo jeito de falar. Mas eu acho que também a gente vê muito, assim, na região sudeste, às vezes um distanciamento das mudanças climáticas, né? Parece que a gente está pensando muito no Cerrado, pensando na Amazônia, e a gente às vezes sente que a mudança climática não está acontecendo com a gente, ou, né, tem um pouco essa coisa mais urbana, e aí acha que não tem nada acontecendo por aqui, mas que, na verdade, a gente tem territórios que estão sendo muito afetados tanto nas zonas urbanizadas, mas também nas zonas rurais, né, do nosso território. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês têm percebido de exemplos práticos no dia a dia de vocês, na cidade de vocês, que estejam relacionados à mudança do clima, assim, como que vocês já têm percebido o território de vocês tendo que lidar com essas questões? Essa é a primeira pergunta para a gente começar. Bom, tudo bem, pessoal? Vou me apresentar aqui. Meu nome é Alnilan, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas vim para São Paulo agora há um ano aí. Eu trabalho no PIN Carroça, até tipo na hora lá da inscrição eu queria ver se dava ainda, enfim, tenho 26 anos, mas uma coisa que dá para ver muito, assim, morando num espaço urbano, é todos os efeitos sociais que as mudanças climáticas causam, né? Então, desemprego, renda e principalmente uma busca por exemplo, tem muita gente com falta de moradia e tem muita gente sendo prejudicada, né? Por enchentes, por tudo quanto é coisa que a gente vê aqui tendo em São Paulo. Então, é, as mudanças climáticas, elas não são só efetivamente a floresta queimando, isso daí tudo, porque as mudanças climáticas, elas vêm acontecendo ao longo de uma centena de anos. A gente vem causando isso
E o que a gente vê hoje na rua, as pessoas que estão em situação de rua, e todo mundo que está já sofrendo atualmente com isso, já é uma consequência, né? Então, eu provoco assim bastante de que quando a gente fala sobre mudanças climáticas, que a gente consiga olhar para o social também que tem nisso, né? Porque às vezes olhando só para o ambiental, a gente acaba achando que não chegou até nós, mas a gente tem que olhar para o social também como o que a gente pode fazer hoje para alterar o que foi feito lá antes, né? E as consequências, a gente já vive elas. Então, essa é a minha provocação aí para esse início de conversa aqui. Perfeito, obrigada por essa primeira contribuição. Acho que você já trouxe um ponto fundamental, que é a gente falar dos efeitos sociais também, né? Não focar só no impacto ambiental, até porque não tem como, né? Tudo está muito interconectado. E realmente eu acho que essa questão de falta de moradia é um ponto muito importante da gente falar. Se você quiser até falar um pouco também mais sobre o trabalho da PIMP, que eu conheço um pouquinho, mas acho que pode ser legal da galera conhecer também, aproveitando para dar uma aquecida aí na nossa conversa. Show, com certeza. Então, o Pim My Carroça e o Cataqui trabalham com catadores de materiais recicláveis. Começou com uma iniciativa do Mundano, que é um artivista sensacional, inclusive esse termo artivismo, né, vem de fazer um ativismo através da arte, então fazer intervenções sociais, conseguir de alguma maneira trazer, né, enfim, dar luz, dar visibilidade para questões sociais, e ele começou pintando carroças. Ao pintar carroças, ele foi levando essa visibilidade para os catadores e para a importância que é o trabalho deles no Brasil. Então, os catadores são responsáveis por 90% dos materiais reciclados no Brasil. Mas os catadores, em sua grande maioria, são trabalhadores informais, com várias situações de vulnerabilidade social. Então, é muito interessante assim que a gente consiga olhar para ONGs, para quem já está, às vezes, fazendo alguma coisa. Então, a WWF, a IVOS, Pima Carroça e tantas outras, né? Porque, às vezes, tem muitas ideias que a gente pode, que podem aquecer a vontade que a gente tem de fazer alguma coisa, sabe? E, nesse sentido, é muito legal estar aqui com muita gente nova e tal, que está interessada nisso, porque é, dá bastante vontade, assim, de ver, oh, tem muita gente querendo fazer coisas, sabe? Tem muita gente, às vezes, que só falta um pouco de encaminhamento ali, mas que tendo esse impulsionamento, a gente vai conseguir chegar muito mais longe junto, assim. Muito bom. Obrigada por ter contado um pouco mais e por ter colocado também esse destaque dos catadores. Acho que é muito importante a gente ter essa visão mesmo. Lucas, que está com a mão levantada, pode comentar. Oi, gente, tudo bem? Eu vou abrir minha câmera, não sei se vou ficar com ela por muito tempo aberta. E não vou fazer uma fala talvez muito grande, porque eu divido o quarto e daqui a pouco minha parceira volta e, e ela vai dormir mais um pouco, eu acho. Mas, olá a todos, sou Ventura, sou daqui de São Paulo, capital, e participo de algumas organizações, mas a principal dela é o Jovens pelo Clima, que é basicamente o braço do Fridays for Future, aqui em São Paulo. E falando direto sobre a pergunta, né, coisas relacionadas à mudança climática que a gente tem percebido os efeitos aqui no território, eu acho que eu sempre comento o quanto que São Paulo antes era chamada de Terra da Garoa, e agora a gente está com um sistema hídrico absurdamente desregulado, problemático, causando enchentes e deslizamentos em uma série de locais. Então é isso. Muito bom, Lucas. Obrigada pelo comentário.
E acho que também já tem uma super conexão com o que a gente estava falando antes, né? Porque quem são as pessoas que são afetadas principalmente, né, por essas enchentes e deslizamentos? Claro que a gente tem casos assim que acabam afetando regiões mais nobres das cidades, enfim, mas a gente sabe que no dia a dia quem já lida com isso há muito tempo são as populações em vulnerabilidade social, né? A gente sabe a cor dessas pessoas, a renda dessas pessoas. Então, como desvincular a questão social de todos esses efeitos, né? Realmente. Que mais, gente? A gente, então, ó, retomando, a gente falou um pouco sobre a questão das enchentes, dos deslizamentos, a gente falou sobre os efeitos sociais, então, desemprego, a questão de renda, falta de moradia, pessoas em situação de rua, a gente falou sobre a importância dos catadores aí, né? Um exemplo prático que a gente vê também no dia a dia, no nosso território, e de como a gente pode também aproveitar o movimento que eles já têm e potencializar isso, como que a gente pode apoiar nesse sentido. Que mais? Mais alguma coisa que vocês conseguem pensar nessa pergunta aí dos exemplos práticos? Boa, a Fernanda mandou aqui no chat sobre o racismo ambiental, né? Mulheres como as que mais sofrem os efeitos das mudanças climáticas. Muito importante também essa discussão. Não sei, Fernanda, se você gostaria de falar um pouco mais sobre, se quiser abrir o microfone para comentar, fica à vontade, senão tudo bem também, sem pressão. Sinto que, respeitosamente, eu ouço muito sobre, participo de muitos debates, mas não é meu lugar de fala. Mas, no caso, quando eu coloquei no chat, eu só esqueci de colocar o E, né? O racismo ambiental e a pauta, né, do feminismo de mulheres do recorte ainda, do recorte mulheres negras, como as pessoas que mais sofrem os efeitos das mudanças climáticas, por uma questão mundial, realmente, de, né, vulnerabilidade econômica, social, territorial, né? Então, tem essa pauta que eu acho que é muito importante discutir, que nos ambientes de tomada de decisão eu não vejo tanta essa discussão. A gente vai muito para o vamos salvar a todos, mas esse todos a gente tem que olhar para quem também são os mais atingidos e são, pelo menos no recorte que eu vejo até a América Latina, são mulheres negras. Perfeito, Fernanda, obrigada pela sua contribuição, realmente. Acho que você traz dois pontos, né? Você traz o efeito prático e já um desafio das soluções, que é como é que a gente agrega essas pessoas aos espaços de decisão, porque elas não estão sendo representadas em sua maioria, né? Então, como garantir que essas pessoas que são as mais afetadas também estão tendo espaço e voz e poder de articular dentro desses espaços. Eu acho que, bom, temos os espaços políticos aí, que são um exemplo, né? A gente lida com bancadas menos ambientalistas, menos favoráveis para esse tipo de pauta, e a representatividade, ela vem melhorando, né? Assim, eleição após eleição a gente vê alguns avanços, mas ainda assim temos muitos desafios, né? Nesses espaços e outros também. Bom, gente, não sei se mais alguém gostaria de trazer exemplos práticos, acho que a gente pode passar para a nossa próxima pergunta, que é, em termos de acesso à pauta, vocês sentem que o assunto chega no seu território? E aí acho que é muito mais no sentido de participação das pessoas com relação a esse debate, né? Você vê as pessoas falando sobre isso, vocês percebem esses assuntos nas escolas, nas universidades, no seu dia a dia, na sua família, no seu grupo de amigos, no seu bairro? Como que é? Vocês percebem que isso está sendo discutido ou isso ainda está em um grupo específico? Queria ouvir um pouco dessas percepções. Vou colocar a pergunta no chat também. Oi, meu nome é Isabel, e a minha percepção sobre essa pergunta é que existem pessoas discutindo sobre isso, só que eu ainda acho que é uma minoria. As pessoas, elas percebem que existe, mas não dão muita bola.
E o que eu percebo, por exemplo, na faculdade ou em grupos de discussões sobre o tema das mudanças climáticas, é que o pessoal percebe, entende, mas encaram esse problema com muita negatividade. Tipo, é horrível, vai acontecer, mas não tem como a gente mudar. Tipo, vem mais ou menos uma forma de como mudar, mas acham que é inviável. Então fica nesse pessimismo, tipo, existe, tá aí, mas não tem o que fazer. Pode falar, Sara, minha xará. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Sara. Eu moro aqui em São Paulo também, mas eu já morei no Espírito Santo, então expandindo aí o núcleo no Sudeste. E sobre esse tema, eu acho que é bastante interessante a gente citar como isso é abordado, por exemplo, em escolas e também em universidades. E dentro desse contexto, tipo, eu tô citando isso por quê? Porque apesar de a gente já ter leis, por exemplo, que falam sobre a inserção da educação ambiental como componente curricular, ainda assim é bem pouco abordado dentro das escolas, e isso eu estendo até a universidade. Eu faço direito e eu entrei pensando, poxa, vou estudar direito ambiental, vai ser sensacional, não sei o quê. Aí eu tive o baque de descobrir que até poucos anos atrás era uma matéria opcional do 5º ano, então a maioria não fazia a matéria, porque escolheu fazer outra coisa. Hoje em dia se tornou uma matéria obrigatória, mas ainda assim, ela é no 5º ano, muita gente simplesmente tá lá, tem a matéria lá formalmente, mas muita gente às vezes nem faz a matéria de fato, e foi um baque muito grande para mim. Dentro da própria universidade, a gente tem alguns grupos de extensão e grupos de estudo também que buscam levar esse tema para as escolas, então de forma descomplicada, né, descomplicando o direito, mas ainda assim, quando a gente chega, todos os relatos que a gente escuta na universidade é que eles chegaram na escola para falar com as crianças, elas não sabiam, às vezes, o básico, sabe? E eu acho que isso também se estende a outros estados. Então, só fazendo uma citação aqui, eu tenho uma amiga de Tocantins que chegou na escola, foi falar sobre, por exemplo, a região da Amazônia Legal, falou que o Tocantins faz parte da Amazônia e todo mundo ficou surpreso. As crianças ficaram surpresas de ensino médio, ficaram surpresas de saber que o Tocantins faz parte da Amazônia, sabe? Então, são informações assim que a gente sabe que a educação hoje no Brasil é muito desigual e não chega a todo mundo, mas e apesar de ser um tópico que deveria ser obrigatório, que por lei já é obrigatório, ainda assim ele é muito pouco abordado, e entra também a questão da multidisciplinaridade, né? Então a gente às vezes não vê o tópico sendo abordado em todas as matérias que deveriam ser abordadas. Então, às vezes é um tópico restringido à geografia, restringido à ciência, restringido à biologia, e não um tópico que realmente é visto como um fator multidisciplinar e também envolve a formação dos próprios profissionais. Então, a maioria dos professores às vezes não tem a capacitação necessária, a formação para poder falar do assunto ou saber como abordar esse assunto dentro da sua matéria, sabe? Então, eu acho que são pontos bastante relevantes. Muito bom, muito importante. Antes de abrir para a Fernanda, eu vou só aproveitar que chegou aqui um comentário no chat da Maria Eduarda. Ela falou que ela é do interior de São Paulo e no ciclo dela é bem difícil encontrar pessoas engajadas em ser a mudança. Há uns 3 anos, a escola tomou a iniciativa e criou um projeto para discutir as questões ambientais e tomar atitudes dentro da comunidade escolar, mas infelizmente a escola dela é uma exceção, né? Sabe que a escola dela é uma exceção. Obrigada, Maria Eduarda, pela questão. Acho que a educação é um ponto fundamental para a gente falar sobre acesso à pauta e como que essa pauta chega nos territórios, né? Vou passar para a Fernanda antes da gente fazer mais comentários. Obrigada, Sara. Primeiramente, eu esqueci antes de falar, desculpa pela minha vizinha, que está super animada hoje. Não sei se dá para ouvir, mas o som está alto. Referente à pergunta, a resposta acho que vai ser muito depende, né? Eu sou de São Paulo, capital, nascida, criada, e esse ano eu me mudei para Bahia, para uma cidade chamada Cachoeira, no interior, aqui no Recôncavo, para fazer a federal daqui. E São Paulo, a resposta é sim, chega, São Paulo chega, né? São Paulo, capital, é meio que... é errado falar só não sabe disso quem quer, porque ainda a pauta, acho que socioambiental, ela ainda tem muito que, um termo que a gente usa no Engajamundo é tornar a linguagem mais sexify, porque ainda é uma linguagem totalmente acadêmica, onde jovens e até pessoas mais velhas que não tiveram acesso a esse tipo de linguagem não conseguem entender, fica difícil mesmo. Então, a gente tem que tornar a linguagem um acesso a, porque oralidade e gramática são 2 coisas totalmente diferentes, são 2 línguas, né? Uma é a língua oral e outra é a língua que a gente escreve.
Então tem esse recorte, e o recorte aqui que eu vejo, Cachoeira é uma das cidades que se tornou independente aqui na Bahia, uma cidade que tem uma população de mais de 90% das pessoas negras, e onde essa pauta não chega. E eu queria complementar um pouquinho o que a Sara disse, não que o que ela disse está errado, mas só abrir também um pouquinho da visão aqui, que se a gente olhar para as universidades federais do Brasil, a proporção ainda de pessoas brancas, de classe média alta, que ocupam esses espaços é grande, ou seja, eles já sabem fora da universidade essa pauta, a gente tem que entrar nos territórios. E falar com as pessoas, com a população, né, com as pessoas das vilas. Por exemplo, aqui nessa cidade não tem lixo, não tem coleta seletiva de lixo. É tudo junto. É orgânico, é reciclável, é tudo junto. E é uma coisa básica. E é uma cidade de 20 mil habitantes, onde tem uma pegada jovem, né, que por causa da universidade, então tem esse contexto jovem, só que essa pauta não chega, porque ela tem que atravessar também muitas outras coisas, né, quando a gente coloca essa população de mais de 90% de pessoas negras, uma população pobre, quando a gente olha para a cidade, sim, é uma população que a gente pode colocar nessa palavra, infelizmente, né, por uns casos do governo, tudo, mas eu acredito muito, tenho meus problemas com a ONU, tudo, mas eu acredito muito na questão do agir local, pensar global. O agir local, ele tem impacto, porque se a gente pega essa população de 20 mil habitantes, eles começam a reciclar o lixo, tem impacto de 20 mil pessoas fazendo isso, né? Então, agir local, uma pequena cidade do Recôncavo, né? A gente não precisa estar colocando todo mundo, seria lindo se a gente colocasse todo mundo com energia solar, lógico, mas vamos reciclar o lixo primeiro. Tantas cidades de 5, 10, 15, 20 mil habitantes pelo Brasil que não fazem o básico. E isso é uma coisa, governo, né? Isso é uma coisa, inserir, como a Sara falou, inserir nas escolas, né? Para as crianças. Tem crianças que têm a oportunidade de aprender, outras não. Então, parece que, ao mesmo tempo que é muito simples, é muito complexo, né? Parece que é muito simples, mas parece que o pessoal dificulta a simplicidade. Chega a ser até um pouco triste. Mas é isso, obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Muito legal saber essa perspectiva também que você trouxe dessa cidade da Bahia. Enfim, acho que todo mundo, né? É muito difícil a gente ser só de uma região, assim, a gente sempre está se mudando, nasce em um lugar, depois mora em outro, traz perspectivas de outros lugares que a gente passou, então isso é muito legal também, ter essa pluralidade. Bom, vou retomar então aqui rapidinho o que a gente falou sobre essa questão, gente. Tivemos várias questões aí, vários pontos que foram trazidos, tá certo essa palavra? Pontos que foram trazidos. Sou estranho, vamos lá. Isabel tinha falado sobre a questão de que ainda é uma minoria que está falando sobre isso, as pessoas não dão muita bola, e algumas pessoas percebem, entendem, mas encaram com muita negatividade, acham que é inviável mudar. Isso acho que vai conectar com a nossa próxima pergunta, que é para a gente falar um pouco sobre possíveis soluções. A Sara falou bastante sobre a questão das escolas e das universidades, né? Mesmo a gente já tendo algumas leis sobre educação ambiental, ainda não está nos currículos, ou quando está é uma matéria opcional, ou quando está também não tem a questão da multidisciplinaridade, né? Está restrito a algumas matérias específicas, professores que às vezes não têm a formação para falar sobre esse tema de uma forma mais robusta. A gente também tem a questão da educação ser desigual, então, às vezes acontece em uma escola, mas não acontece nas outras. Então, a gente teve o exemplo ali, né, que foi trazido no chat, de uma escola que já faz isso, mas que sabe que é uma exceção. E a gente também falou sobre a questão da linguagem, né, que acho que é bem legal esse ponto de que ainda é uma linguagem muito acadêmica, e isso acaba restringindo mesmo, até porque nossas universidades são, né, de pessoas, na sua maioria, brancas, que estão ali dentro desses núcleos. Então, como que a gente traz esse sexify, adorei essa expressão, para o discurso, para a conversa, e também focar em pequenas ações. A gente já trouxe aqui um pouquinho de soluções também, né? Focar no local, focar nas pequenas ações, em fazer o básico, né? E às vezes isso já é muito, se todo mundo estiver fazendo um pouco, né? Então, gente, a nossa próxima pergunta, e última também, era para a gente falar sobre oportunidades que a gente vê de trabalho e de atuação nessa agenda. Então, como que está o cenário de soluções para a crise climática no estado e na região de vocês? Como é que vocês percebem isso?
Ai, vou falar minha visão. Ai, desculpa, pode... Ah, imagina. Ai, tá bom. Desculpa. Eu vou falar a visão bem do que eu acho, assim, de São Paulo, capital. Tudo é um eixo Rio-São Paulo, né? A área que eu tô, que era de cinema, é Rio-São Paulo, a área industrial, de mercado, de finanças, é Rio-São Paulo. Então, fica tudo no eixo Rio-São Paulo. Mas eu sinto ainda que tem por esses poderosos, galera que tem grana, estarem no eixo Rio-São Paulo, eles ditam muito o Brasil todo. Isso é errado. Então, porque querendo ou não, a gente vive no mundo capitalista, então para fazer qualquer ação a gente precisa de grana, seja para comprar um material para ação, seja para divulgar na internet. Então, né, grana é o que dita aí os passos das nossas ações. Então, e aí é difícil conseguir verba, o Engajamundo passou o maior perrengue agora para conseguir a grana para ir para o Egito, né? Então foi um ano bem difícil, ainda mais para pensar um ano eleitoral, onde a galera enfiou dinheiro em tudo quanto foi, né, candidato e tal, triste também isso. Mas eu acho que precisa sair do eixo Rio São Paulo, e ainda mais para a juventude, porque a juventude está em todos os territórios, não só no eixo Rio São Paulo. E aqui olhando para a Bahia, né, o Engaja, ele tem uma proporção muito grande aqui na Bahia, que é incrível. E então a galera, nossa, vai pra rua mesmo, não só na Bahia, como toda a região do Norte e Nordeste em si, apesar da sede dele estar em São Paulo, porque é onde tem as conversas com quem tem grana. A grande quantidade de movimentação está, né, nesses outros territórios. Então, eu acho que é importante a gente sempre, ainda mais o Brasil, né, que é um local de uma pluralidade, né, de falas, de realidades muito grande. Então a gente tem que inserir todas essas 27 falas dos 27 estados, vamos dizer assim, né, no mínimo, né, para a gente começar a conversar e começar a abrir os horizontes para essas soluções. Então, para o eixo São Paulo, eu vejo que é muito sudeste, né, eu vejo que é muito mais tranquilo por ter acesso ao dinheiro, e para os outros, né, que é o que eu estou inserida no momento, é bem mais difícil, ainda mais para um preconceito muito grande, tanto seja pela linguagem que a pessoa fala, pelo estado que a pessoa está, pela idade que nós temos, né, eu não posso falar muito porque eu estou quase 30, mas pelo pessoal que de 15, sabe? Uma galera de 15 anos super engajada, incrível, com falas incríveis, mas que não são colocadas nos espaços de decisão, porque tem 15, não sabe de nada ainda, mas sabe, meu amigo, sabe muito, às vezes muito mais do que você que está sentado aí com mais de 40 anos. Então, a gente precisa expandir mais isso. Sim, nossa, demais isso daí. O dinheiro ele está muito nesse eixo e sinto que com cada vez mais iniciativas descentralizadas que consigam romper a bolha do que seria da cidade, do estado, dá para ir captando um pouco desse dinheiro do eixo Rio-São Paulo para descentralizar. Então, talvez a gente esteja meio que chegando nesse momento, assim, dá para dizer, em que as empresas também estão começando a ficar meio desesperadas com o que está acontecendo. Sinto isso, tipo, grandes empresas, grandes poluidoras e tal. E vejo muita potência, principalmente na comunicação e nas redes sociais, enquanto uma forma de conseguir descentralizar esse dinheiro, porque meio que ao criar um projeto ou ao começar a falar sobre isso localmente, sabe? Tipo, falar sobre a realidade que tem na tua cidade, sobre resíduos, sobre meio ambiente, reciclagem. Isso aí pode chegar em muitas pessoas através das redes sociais, através do TikTok, Quai, Facebook, Instagram. Então, uma grande oportunidade de trabalho, acho que é essa, sabe? De conseguir traduzir essas coisas para a tua localidade, porque é muito difícil quando tu vê o dinheiro que circula para a cultura e para tudo mais em São Paulo e a quantidade de políticas públicas que foram instituídas para que circule. Então, assim, não basta a gente querer que tenha mais cultura na cidade, se no orçamento da prefeitura não tem cultura envolvida na cidade.
se no orçamento do Estado não tem cultura envolvida na cidade, se não tem nada falando sobre o meio ambiente. Então, a gente depende, sim, de orçamento a nível estadual, federal, municipal, mas, assim, eu sinto que o único jeito da gente hackear isso enquanto, tipo, juventude e tal, é pelas redes sociais, porque, infelizmente, os outros meios não conseguem romper a bolha, né? Mas isso sempre que a gente consiga agir de maneira local, então a gente consiga entender quem é nossa comunidade, né, conversar com todo mundo, trazer as pessoas, trazer essa pauta para as pessoas e usar esse conhecimento que a gente está indo atrás, ao fazer cursos, ao fazer tudo, para mostrar essa realidade. Então, acredito muito nessa comunicação mesmo, nessa educomunicação de conseguir trazer, traduzir as coisas que parecem difíceis para maneiras fáceis e realmente contar com a comunidade para estar junto. Então, às vezes, o simples fato de tu gravar um depoimento de uma pessoa que tu conhece, que está vivendo algo, ou que está sendo uma liderança no teu bairro, na tua comunidade, esse depoimento da pessoa, às vezes, porque a gente não começa a fazer, porque a gente pensa que a gente não sabe o suficiente. Mas então vai lá na pessoa que é a tua referência, sabe? Então vamos buscar referências para que a gente possa gravar essa pessoa e transmitir aquele conhecimento dela para mais pessoas, porque vai que isso aí viraliza no TikTok, vai que isso aí leva para mais gente e que dessa maneira tu vai começando a ter mais confiança que a tua cidade é sim importante, que tu pode sim conseguir dinheiro e empresas podem olhar para o que tu está fazendo, sabe? Penso bastante nisso. Bom, oi gente, meu nome é Débora. Eu queria falar mais a minha visão relacionada à desigualdade com que essas soluções são apresentadas, porque eu moro em uma cidade consideravelmente pequena, ela é histórica e ela é, tipo, vizinha a Belo Horizonte. Então eu moro aqui e estudo lá. E é muito discrepante o quão isso é abordado. As escolas aqui não abordam, nem a prefeitura traz incentivos ou soluções para isso. Já em BH é melhor, mas ainda tem uma desigualdade, principalmente em relação à coleta seletiva, que ela atende totalmente os bairros mais nobres e ricos. Agora, os bairros menores e mais pobres, eles são parcialmente atendidos ou não atendidos. Então, eu queria mostrar mais como, mesmo nesses lugares assim com mais dinheiro, ainda tem uma discrepância muito grande. As escolas menores, assim, escolas públicas, não abordam tanto esse tema. E o quanto isso é desigual mesmo nos lugares que tem esse investimento maior. Débora, queria só fazer uma pergunta relacionada a isso que você comentou. E nessa cidade que você mora, você vê alguma iniciativa para mudar isso? Assim, você comentou que existe essa discrepância, mas você tem visto algum trabalho buscando amenizar isso? Ou ainda não existe isso? Em relação a isso, tanto a informação quanto as tentativas são muito escassas. Entre o meu círculo de amigos, a gente costuma comentar sobre isso, mas eu não vejo nenhuma iniciativa da prefeitura, dos líderes em geral da nossa cidade tentando alguma coisa. Eu acho que é porque o conhecimento aqui em relação a isso é muito baixo. Entendi, perfeito. Obrigada pela contribuição. Gente, eu vi que algumas pessoas entraram depois na sala, não sei se pegaram, a gente está na nossa última pergunta aqui para a gente discutir em grupo, que é para falar um pouco sobre as soluções à crise climática, como que está esse cenário no estado, região de vocês, com relação a iniciativas, trabalho, como é que vocês têm percebido. Vou deixar aí o espaço também para quem mais quiser contribuir. E obrigada quem já contribuiu. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Sara. Então, eu sou do Rio de Janeiro,
mas moro numa cidade chamada Duque de Caxias, que é região metropolitana, né? E assim, a gente vê alguns movimentos mais na capital mesmo, mais no Rio de Janeiro. Aí tem alguns coletivos que têm se formado, também tem coletivos maiores, né? Tipo Engajamundo, tipo Fridays for Future e outros, né? Eu faço parte, inclusive, de um que se chama JACA, que é Jovens em Articulação pelo Clima, que é bem recente, mas na minha cidade mesmo está muito recente isso, esse debate acerca da crise climática é muito recente, assim. Acho que tem alguns jovens que começaram a... Tem os movimentos mais históricos, vamos dizer assim, né, que é um pessoal de movimento de bairros e coisas assim, mas que não são tão atuantes. E a galera mais jovem da minha cidade mesmo tem começado a participar de formações, de redes, mas assim, ainda não tem um movimento formado aqui na cidade. E a respeito de ações tipo governamentais, assim, é zero, assim, muito zero mesmo. Acho que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é um elefante branco na cidade, não tem ações assim. Diferente do que a gente vê no Rio. Tipo, no Rio, apesar das né, diversas contradições, assim, por exemplo, a gente tinha um diálogo, né, com o secretário de Meio Ambiente da cidade, assim, apesar de não ser o ideal, mas tinha. Mas nas regiões mais periféricas isso é bem... tanto o engajamento, né, de jovens, né, a partir de iniciativas próprias, tem sido bem recente, e da parte governamental, assim, não existe, assim, a gente não vê... Eu, pelo menos, não vejo nenhuma ação concreta na minha cidade. Obrigada, Sara, pela contribuição. Amei, gente, que estamos em 3 Saras aqui. Você fala. Acho que você trouxe pontos muito fundamentais também, gente. Eu fico com vontade de comentar todos, mas nosso tempo está acabando. Eu queria ver se tem mais alguém com vontade de trazer alguma contribuição, seja pelo chat ou falando. Temos 4 minutinhos ainda. Empolguei achando que era mais um comentário. É só uma falha do microfone, mas tudo bem. Ó, gente, eu acho que a gente falou sobre várias coisas bem importantes, na verdade, nessa pergunta de soluções. Vou dar uma retomada aqui para ver se lembram de mais alguma coisa. Então, acho que uma das coisas que a gente falou sobre a questão de concentração de dinheiro, né? E, querendo ou não, dinheiro e poder, né? Porque uma coisa está conectada à outra nesse nosso sistema. Então, a gente falou muito sobre a questão do eixo Rio-São Paulo e de como muitas vezes as iniciativas se concentram aqui, tanto governamentais, mas também iniciativas empresariais. Eu acho que é importante a gente também ter esse olhar para as empresas, né? Não esquecer que elas também estão sendo mais cobradas e que estão, querendo ou não, né? Não sei se são boazinhas, algumas têm alguns propósitos interessantes, algumas estão fazendo porque é cobrado mesmo, mas pode ser um caminho para a gente tentar hackear esse sistema aí, como o pessoal comentou. E a gente não pode esquecer, né, que por mais que o dinheiro esteja concentrado aí, nossas juventudes estão em todos os territórios, então como que a gente consegue também, de alguma forma, levar esse potencial financeiro e de iniciativas para outros territórios. A gente falou também uma questão que acho que é bem importante, até porque a gente está falando numa perspectiva de juventude, que é a questão de ter realmente preconceitos relacionados à idade, à cor da pessoa, ao local de onde ela vem, e essa ideia de que as pessoas não sabem nada, né, que a juventude não tem como contribuir porque não conhece, não sabe, não vive. Então, como que a gente também consegue
demonstrar mais esse potencial, né, nosso e mostrar que a gente sabe sim, e muitas vezes a gente sabe mais do que quem está lá, do que deputados, vereadores, a gente sabe às vezes muito mais. Que mais? A gente também falou bastante sobre a questão da comunicação, né, então que existe uma potência na nossa comunicação, de como que a gente pode descentralizar essa discussão, trazer os temas nas redes sociais de uma forma mais acessível para todo mundo, trazer exemplos da sua localidade, né, como uma forma de solucionar isso. A gente falou sobre a questão de políticas públicas, isso é fundamental, né? Não adianta, muitas vezes, a gente fazer campanha, fazer coisas, se a gente não tem um orçamento previsto para essas pautas, e a gente entender também de que forma que a gente pode influenciar para esse orçamento estar considerando as nossas questões também, como é que a gente faz esse advocacy. Para isso, acho que é bem legal o painel que a gente vai ter na quinta-feira, já vou fazer essa propaganda, porque é o painel que eu vou mediar na quinta, mas que a gente vai falar sobre políticas públicas, cidadania, educação climática. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas soluções, né, de participação social da juventude nesses espaços que são tão importantes e que às vezes a gente sente que a gente não tem espaço, né? Mas existem formas da gente também tentar se enfiar aí e participar dessas discussões. A questão de ter pessoas referência, acho que isso é muito importante, está acabando os tempos, socorro. Mas a gente falou de pessoas referências, de buscar essas referências, atuar em grupo, em coletivos, né? Adorei que tem uma pessoa do Jaca aqui, que eu conheço também um pouco de como se formou, então super legal ver que, além dos coletivos maiores, a gente também tem se mobilizado nesses coletivos mais regionais, territoriais. E buscar o diálogo também com as secretarias, né? Acho que isso tem um pouco a ver com as questões governamentais. Ufa, falei bastante, estamos aí nos últimos segundos. Gente, queria agradecer muito vocês, espero que tenha sido proveitoso essa discussão que a gente teve aqui, regional. Se alguém quiser comentar na sala principal sobre alguns pontos do que a gente falou, fiquem à vontade, tá? Não sei se alguém gostaria de ser porta-voz, senão também posso cumprir esse papel, fiquem à vontade. Beleza? Vou, então, voltar para a sala principal, tá bom, gente? Vamos sair das salas simultâneas. Valeu!